Eu estou indignada. Essa é a palavra mais certa para descrever o meu sentimento. Eu estou indignada com a escola. Como pode uma escola não ensinar para o meu filho responsabilidade, autocontrole emocional, resiliência e valorização do presente e gratidão? Eu não me conformo. Eu estou indignada. E você também está indignada porque a escola não ensina nada disso? Que não ensina seu filho a entender as suas próprias emoções diante, controlar, os seus sentimentos diante de certas situações? Que não ensina sobre responsabilidade para ele, e a sua capacidade de escolher, de fazer boas escolhas? E que não ensina também o seu filho a ter capacidade de dar a volta por cima diante de uma frustração, diante de um problema? E mais, não ensina a valorizar o presente, o agora e ele a ser grato. Você também é desse time? Então, se você é desse time, esse vídeo é para você. E eu vou te frustrar muito e pode ser que até você pare de assistir esse vídeo neste momento. Porque não é papel da escola ensinar estas 4 coisas que eu falei para você. Ensinar essas habilidades é responsabilidade sua. Isso mesmo, é responsabilidade da família. E a família tem que ensinar essas 4 habilidades e desenvolvê-la ao longo da criação de seus filhos, sempre, todo dia, toda hora, em toda oportunidade que tiver. E a escola, sabe o que cabe? Apenas aperfeiçoar cada uma das suas dessas habilidades com as situações do cotidiano escolar. Então, não adianta você ir na reunião de pais reclamar para a coordenadora dizendo que o professor não ensina bem porque o seu filho tirou uma nota vermelha e o boletim dele veio com resultados insatisfatórios. Ou que no trimestre passado ele tinha ido muito bem e é inadmissível ele ter ido tão mal neste outro trimestre. Pois é, eu vou te dizer que isso é possível sim, e que parte dessas frustrações que as famílias sentem são de responsabilidade delas próprias. Porque a escola não vai conseguir desenvolver estas habilidades se em casa essas práticas elas não acontecerem. E acontecerem diariamente. Então, veja, se você não quer uma reclamação de que seu filho não sabe resolver as diferenças dele na escola com os colegas, que ele briga ou que ele responde aos professores, é porque em casa a habilidade, esse autocontrole diante de situações críticas não foi treinado, não foi ensinado. E essas situações, elas são vivenciadas diariamente em casa. Sabe quando você vai chamar atenção porque está usando muito celular e ele te responde? Sabe quando a criança é pequenininha, você pega e fala que ela não pode fazer tal coisa e ela faz birra e você deixa para lá? Sabe aquele grito que o adolescente deu para você te respondendo e ele vai para o quarto e bate a porta do quarto e você deixa para lá? Pois é, essas situações que eu acabei de falar, elas não desenvolvem o autocontrole que ele deve desenvolver para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Desde pequenininho até o final da sua adolescência e início da idade adulta. Outra coisa, se a responsabilidade pessoal e as decisões que ele tem que tomar, as escolhas que ele tem que fazer, também é responsabilidade da família. Sabe? Arrumar o quarto, preparar o próprio lanche, ajudar nas tarefas domésticas, cuidar do próprio material, ser responsável com as coisas da família também, ajudar os pais nas tarefas, nas responsabilidades de cuidar do irmão menor, na responsabilidade de cuidar do seu próprio material, de aprender a gerenciar a sua agenda, as suas tarefas e seus compromissos. Isso não, o adolescente, a criança, não nascem sabendo essas coisas. Somos nós,
os adultos que têm mais vivência, mais experiência, que têm o lobo pré-frontal mais desenvolvido, somos nós que temos que ensinar. Então, ele não vai aprender a cuidar do quarto e a manter organizado se não houver alguém para ensinar. E que se ele não fizer, ele vai ter uma sanção. Ele vai ter uma punição. E se ele fizer, ele vai garantir créditos para alguma coisa que ele espera. Porque na vida também é assim. Me dê os incentivos que eu lhe darei os resultados. Ah, então eu tenho que educar fazendo barganha? Não é fazendo barganha. Mas quando você dá um bom incentivo, você favorece a realização daquilo que você precisa que ele aprenda. E aos poucos você vai migrando desse incentivo mais material para um incentivo mais pessoal, mais subjetivo. Ou seja, você às vezes vai liberar 2 horas a mais de videogame se durante a semana ele manteve o quarto organizado e as tarefas da escola em ordem. Mais para frente, você vai ensinando que, à medida que ele cumpre as obrigações, as responsabilidades dele, ele fica liberado para outras coisas que lhe dão prazer. E ele evita ter problemas, ou seja, você antecipa problema quando você faz escolhas, toma decisões mais acertadas. Ele só vai aprender a fazer boas escolhas se ele tiver opção de exercitar isso. E é na sua casa que ele vai ter que aprender. Diante da dificuldade, tirou uma nota vermelha? Não adianta você ir para a escola, brigar com o professor, pedir recuperação. Se você faz sempre isso, toda vez, desde pequenininho até a idade maior, eu tive aluno em faculdade que a mãe ia lá questionar os professores por que o rapaz não conseguiu a média da faculdade. Olha que absurdo. Marmanjo de 18, 20 anos, a mãe indo na faculdade para reclamar sobre isso. Eu não estou dizendo que, às vezes, acontece que um professor não tem uma didática muito legal, ok, mas nesse caso aí você vai pontualmente. Mas esquecer um trabalho, não foi bem na prova, ou tem prova e como não estudou, incentiva a faltar, inventa uma desculpa para depois ter mais tempo para estudar, para fazer a prova. O que é isso? Isso não é ensinar responsabilidade, não é diante de uma situação difícil você ensinar para ele que ele tem condições de rever, tem condições de refazer e de resolver. Desde pequenininho, a gente tem que ensinar as crianças a assumir as suas responsabilidades e assumir as consequências da sua escolha. Não é a escola que vai fazer isso, entende? Então, assim, certa vez a minha filha pegou e falou, porque o meu professor não está explicando bem, não estou entendendo nada do que ele está falando de física, está difícil. E foi mal na prova. Aí eu falei para ele, tudo bem? O professor não está explicando bem? Não, ele não explica bem. Tá, e o que você pode fazer para resolver seu problema? Porque o problema é seu. Eu posso até ir à escola para falar com a coordenação, explicar que o professor não está com a didática muito adequada. Posso até fazer isso, se eu perceber que realmente isso acontece. Mas o que você com 16 anos pode fazer tendo a tecnologia a seu favor para resolver seu problema? Eu posso assistir umas aulas no YouTube, procurar um bom professor? Veja, ela foi mal na prova, ela quis, dizer que o professor não explica bem, ok, pode ter sido isso mesmo, mas ela tem um problema. E ela tem que ter a resiliência, a capacidade de dar a volta por cima. Eu não estou dizendo que as mães não têm que ir reclamar quando acontecem coisas graves. O que eu estou dizendo é, mesmo que você vá lá para ajudar a resolver esse problema, transfira parte dessa resolução para o seu filho. No meu caso, eu falei para a pequena, procura na internet. Você não tem um chat GPT? Então, você não sabe usar? Então, use da melhor forma para você aprender. Aí ela teve que fazer uma prova de recuperação. E aí, como é que ela foi? Ela melhorou. Ela conseguiu recuperar. Eu fui na escola reclamar do professor? Não, não fui. Porque eu não posso, toda vez que ela for mal, ou toda reclamação que ela trouxer que o professor não é bom, eu resolver o problema dela. Não, ela tem que resolver. Da mesma forma, eu tenho que ensinar ao meu filho, e vocês também, a minha filha, a capacidade de agradecer ao que ela tem, agradecer o presente, agradecer as oportunidades que ela tem, porque ninguém faz as coisas por
favor. Olha, eu tô fazendo um favor. Não, você merece. Ou que todos têm obrigação de fazer as coisas por eles. Não. Dentro de um ambiente familiar, cada um tem a sua função, cada um tem a sua contribuição. E mesmo que não sejam as melhores coisas a ser feita, como pegar o cocô do cachorro, ou lavar a louça, lavar o banheiro, não, mesmo assim. Ah, não gosto, mas vai agradecer. Porque são essas habilidades que eu estou ensinando agora que vão favorecer você a ter menos problema na idade adulta. Da mesma forma que eu preciso ensinar aos meus filhos serem gratos. Gratos pelas situações que eles vivem, sejam boas ou ruins, porque são todas elas que vão ensiná-los a serem melhores pessoas. Então, não é obrigação da escola ensinar essas habilidades. É obrigação da escola aperfeiçoar essas habilidades. E sim, é você, pai e mãe, que tem responsabilidade sobre isso. Portanto, se você está com alguns problemas na questão de controle de emoções, ou seja, tudo é briga na sua casa, tudo é uma resposta atravessada. Se tudo que é obrigação que ele tem que fazer, que é papel dele, e ele não faz, ele reclama, e as escolhas que ele faz, depois ele reclama. Todos os problemas que ele tem viram um drama familiar, a família inteira é mobilizada para resolver. E se nunca agradece o que tem, nunca é grato, e sempre olha lá para frente e não aproveita o agora, tudo isso acontece, porque o ambiente que você está oferecendo para o seu filho não é favorável ao desenvolvimento dessas habilidades. E desenvolver essas habilidades dá trabalho? Dá, mas cabe a você desenvolvê-las. E se esse vídeo fez sentido para você, e se de alguma forma ele pôde te ajudar a você a olhar aquilo que você tem feito, analisar o ambiente que você tem favorecido para o seu filho, e acha que pode compartilhar com alguém, porque ele também te ajudou, compartilha. Comenta aqui, qual é a dificuldade que você tem para desenvolver essas habilidades do seu filho? Quem sabe o seu comentário me ajuda a promover um outro vídeo para te dar algumas dicas para você desenvolver essas habilidades, que não é a escola que tem que fazer. Tchau e até uma próxima.